Jesus, este pão de igualdade, viemos pra comungar com a luta sofrida do povo que quer ter voz, ter vez, lugar. Amados e amadas de Deus, estamos celebrando o 12º domingo do tempo comum. Temos diante de nós um texto tirado do capítulo 9 do Evangelho de São Lucas, dos versículos 18 a 24. A famosa pergunta de Jesus para os discípulos: quem ele é? Certo dia, Jesus estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: o Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhes severamente que contassem isso a alguém e acrescentou: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Depois Jesus disse a todos: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Amados e amadas de Deus, São Lucas quer mostrar que é um momento importante no ministério de Jesus. Por isso coloca Jesus rezando. Jesus estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Este elemento marca o Evangelho de São Lucas. Nos momentos centrais da sua vida, Jesus está rezando. E Jesus agora, então, pergunta para os discípulos: quem diz o povo que eu sou? Quer dizer, quais as expectativas do povo ao meu respeito? O que o povo pensa de mim? Então eles responderam: uns dizem que és João Batista. João Batista tinha sido um grande profeta que tinha sido morto por Herodes. Outros dizem que és Elias. Elias era o protótipo dos profetas no Antigo Testamento. E outros ainda dizem que és um dos antigos profetas que ressuscitou. Quer dizer, Jesus é colocado como sendo um grande profeta. Elias, João Batista, um dos antigos profetas que ressuscitou. Mas agora Jesus pergunta para os discípulos: e vós, quem dizeis que eu sou? Então São Pedro responde: tu és o Cristo de Deus. Ao responder que Jesus é o Cristo de Deus, Pedro responde que Jesus era aquele que o Antigo Testamento esperava. Havia toda uma expectativa messiânica nos profetas, nos textos proféticos. Pedro diz que Jesus está nessa expectativa messiânica, que ele é este que o Antigo Testamento esperava, é o Cristo. Ele é o ungido de Deus. Cristo quer dizer ungido, Jesus é o ungido de Deus. Jesus é aquele que o Israel daquele tempo esperava. Jesus é o Messias. Então Jesus proibiu severamente os discípulos que contassem a alguém quem ele era. Amados e amadas de Deus, se tinha o risco de fazer de Jesus um Messias político. Jesus não é um Messias político. Jesus não é um libertador político. Jesus é o Messias, sim, mas Jesus vai dizer agora qual é o seu messianismo, quando ele vai dizer: e acrescentou, o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes, doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Quer dizer, é o Messias, mas o Messias servo, o Messias que veio para fazer da sua vida um dom de amor. Não tinha nas expectativas messiânicas daquele tempo que o Messias fosse alguém que morresse
alguém que sofresse. É claro que havia esta realidade nos textos de Isaías, mas a grande pergunta que se deve colocar: os textos de Isaías no tempo de Jesus eram aplicados às expectativas messiânicas ou é uma leitura pós-fato? Não se conhece na literatura daquele tempo, nas expectativas messiânicas daquele tempo, que o Messias fosse alguém que sofresse. Mas Jesus mostra que esse é o seu messianismo. Ele é o Messias servo, Messias que deve ir a Jerusalém, deve morrer e deve ressuscitar, deve fazer da sua vida um dom de amor. E Jesus mostra agora qual é o caminho do discípulo. Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz cada dia e siga-me. Quer dizer, quem é discípulo de Jesus deve seguir Jesus, mas não seguir um Jesus como ele quer. Deve seguir este Jesus, o Jesus real, o Jesus que é o Messias, mas o Messias que deu a sua vida por nós, o Messias que fez da sua vida um dom de amor por nós, o Messias crucificado. Amados e amadas de Deus, nós somos católicos, nós somos seguidores de Jesus hoje. Que possamos sempre contemplar Jesus, contemplar o Messias crucificado, ressuscitado e também fazermos da nossa vida um dom de amor como ele fez da sua. É Jesus este pão de igualdade, viemos para comungar com a luta sofrida do povo que quer ter voz, ter vez, lugar.